Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um podcast que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, sexto episódio, recebendo Carol Ciani, instrutora de yoga, instrutora de mindfulness, coordenadora pedagógica. O que mais que você é, Carol? Isso tudo. Jogo futevôlei, salto de paraquedas, tenho meu lado aventureira, mas de fato hoje eu atuo à frente das duas escolas Canarinho, como diretora pedagógica das duas unidades, e aí a comunicação é super uma questão onde eu entendo que preciso ter mais atenção, porque percebo que 99% dos problemas da empresa, quando eu vou entrando, eles têm a ver com ruídos de comunicação. Então é muito legal poder ter essa troca, porque vai me auxiliar no trabalho como gestora e líder. E sou instrutora de yoga, instrutora de meditação, e também percebo que a comunicação é algo que me ajuda a levar a meditação para as pessoas, especialmente para aquelas que falam, nunca vou meditar? Essas são as que eu mais gosto. Então a comunicação assertiva para conseguir levar o conteúdo, e nas aulas de yoga também com instrução. Então esse assunto que você domina e traz para as pessoas, ele permeia, no meu entendimento, todas as áreas pessoais e profissionais mesmo, como você colocou. Carol, eu comentei já, a gente já está no sexto episódio, já comentei algumas vezes da importância da pausa da respiração. E eu sei que também existe um mito, né, essa ideia de ser muito distante, a ideia da meditação, a ideia da pausa, parece que não... Fala comum eu não consigo meditar. Eu não sei meditar. Eu tenho muitos pensamentos quando eu estou meditando. Vamos começar do início. Antes da gente falar de como fazer, vamos colocar e desmistificar essa ideia. Qualquer pessoa pode meditar? Em qualquer circunstância? Em qualquer momento? Como é que é essa ideia da meditação, da pausa, da respiração para você? Qualquer pessoa pode meditar, te garanto isso, assim, afirmo com todo esse carimbo. E você que está assistindo pode meditar. E as pessoas que têm a mente muito ativa, praticamente todas as pessoas, porque a nossa mente é feita para pensar e tem muitos pensamentos, a meditação vai te ajudar a ordenar um pouco melhor esses pensamentos. Então eu acho que uma das coisas que mais constrói esse mito de eu não posso meditar é uma crença limitante e inventada de que a meditação é silenciar e parar a mente. Aí quando você para um pouquinho assim, você fala, nossa, que mundo de pensamentos, você pensa, eu nunca vou conseguir meditar. Porque se eu tenho que calar isso tudo aqui, meditar é impossível. Então, a barreira das pessoas com a meditação tem a ver com essa crença que, na verdade, não faz muito sentido quando a gente está aprendendo sobre meditação. No episódio passado, o Antônio trouxe uma ideia que ele falou como se fosse uma meditação. Ele falou que ele colocou para os alunos dele, os alunos adolescentes, crianças, ele colocou a possibilidade de uma meditação colocando uma garrafa de água, e a meditação funcionava colocando objetos. E aí a meditação era olhar para a garrafa e só parar de olhar quando os objetos assentassem na garrafa. Por que eu estou trazendo isso? Para fazer referência ao episódio anterior, obviamente, e também para a ideia de, me parece que existem muitos tipos e maneiras de você conseguir fazer esse momento de pausa, de sossego. Só que aí minha pergunta agora é, tudo isso é meditação? Todos esses momentos de pausa, de respiração consciente, da gente saber que estamos respirando, todos esses momentos são meditações, na sua visão? Sim, eles são. A meditação é justamente eu focar no presente, eu sentir o que eu estou sentindo, eu trazer a atenção para o momento presente. Então há muitas formas de meditar. Existem mais de 2.000 técnicas de meditação. Assim, são zilhões. E elas têm finalidades diferentes. Então, eu trabalho com mindfulness. O mindfulness é como se fosse não sei... Uma espécie? Uma espécie, um tipo, um modo de... que não é melhor nem pior do que os outros. É apenas uma forma. E o mindfulness é muito interessante porque as meditações, às vezes, têm finalidades... eu vou cantar um mantra para atingir um sentimento. Atingir um sentimento, conquistar alguma coisa. O mindfulness ele não tem objetivo nenhum, para além da coragem de tocar o presente. Isso interfere muito na comunicação, porque o que me atrapalha na comunicação, eu não estou aqui no presente, eu estou no que a minha mente está projetando, na última experiência que eu tive, naquilo que vão pensar amanhã. E aí eu saio do presente com tudo que ele me proporciona, eu idealizo,
E aí isso acaba me atrapalhando, fazendo eu embarreirar, travar e não colocar para fora tudo que eu sei, porque eu tô ali emaranhada em pensamentos. Então, o mindfulness é um tipo de meditação que traz essa proposta de estar no agora com o que ele te apresenta sem rejeitar e sem também supervalorizar nada. É tipo, é o que é? É o que é. É o que é. Porque um dos grandes desafios da comunicação, dentro da minha vivência, dentro do que eu já vivi e vivenciei, é exatamente o desafio de se colocar e identificar a comunicação e o que eu quero comunicar. Dar nome aos sentimentos, dar nome ao que eu quero, dar nome ao que eu sinto, dar nome... E a ausência de pausa, pelo que eu discutei, me faz ter ainda mais confusão, porque basicamente eu me misturo na confusão do que eu já estou pensando. Sim. Quando eu, por exemplo, pauso e consigo respirar, parece que eu consigo verificar e analisar e perceber mais o que está acontecendo. Eu não tento trocar pneu do carro em movimento. Eu paro e olho, calma aí, qual o pneu que está furado primeiro? Aí deixa eu olhar, depois eu consigo. E pelo que você falou, existe tempo? Se eu ficar 30 segundos na meditação, se eu ficar 10 minutos não é? Como é que é a questão de tempo de meditação? Aí depende muito de qual técnica, mas só fazendo uma referência ao que você citou, que eu acho muito interessante a questão da pausa, eu brinco e faço a metáfora de que é como a gente fazer uma higiene mesmo. Então a gente saio de casa, suei, me sujei, eu preciso limpar meu corpo todos os dias, eu escovo os dentes todos os dias. A gente limpa o corpo, a gente limpa os dentes, a gente limpa os olhos, a gente limpa as orelhas. Você limpa a mente? Porque a pausa é justamente esse frescor que vem para você conseguir seguir. É como o sono. A pessoa que não dorme, cara, em algum momento ela vai dar bug. Então, quem está vivendo do jeito que a gente vive hoje, com esse tipo de aceleração, com esse número de informação entrando na cabeça, com o celular que a gente vai rolando o TikTok, são 30 mil vídeos ali que você vê. Que hora que você está fazendo a higiene desse tanto de informação? E aí as pessoas falam, eu tô com falha de memória, acho que é o Covid. Não, amor, também pode ser o Covid. Mas você não faz uma pausa, cara. Você não dá um release, assim, né? O nosso aparelho faz isso. De vez em quando ele fala, tem que resetar o software. O que acontece se você não resetar? Ele começa a dar bug. Só que a galera dá bug no sono, bota a culpa numa coisa, bota a culpa na outra, bota a culpa... Não é. É a pausa. O poder da meditação para bem-estar físico, mental e emocional, que é a higiene desse mundo de coisa que entra. E aí eu não faço higiene hora nenhuma, eu quero ir lá na minha sustentação oral e mandar bem. Você pode ser o sábio que você for. Se a sua mente não estiver minimamente ordenada, vai dar bug. Né? Então, essa questão da pausa é muito interessante, porque é essa higiene. E citando o tempo, é muito individual isso, porque tem o processo. Então, quando eu faço mentoria, por exemplo, eu entendo qual o momento de vida daquela pessoa e eu vou desenvolvendo um caminhar. Em grupo, eu passo um tempo base ali. Então, eu recomendo começar meditação com 10 minutos, guiada sempre. Guiada sempre. Por que guiada sempre? É isso que eu ia te perguntar, por que guiada sempre? Por que não o aplicativo, por exemplo? Tem excelentes aplicativos. Só que você vai ter dúvidas que o aplicativo talvez não vá te sanar. Então é importante que você tenha uma instrução. E é muito engraçado, porque a gente pega professor para tudo, né? Aprender a dirigir tem professor, eu vou aprender a cozinhar, eu vou ver um vídeo no YouTube que seja, ainda assim eu vou dar umas queimadas. Eu vou te interromper, para tudo não, para se comunicar ninguém pega professor. Mas deveria. Deveria. Entende? Deveria. Então a pessoa fala, não, eu não nasci para falar em público. Cara, jura? Você pegou um professor? Você fez uma aula? A meditação não é para mim. Eu fico olhando assim, aí eu pergunto, quantas aulas você fez? Não, aula? Nenhuma. Então referências bibliográficas da sua cabeça, que não conhece sobre meditação. Por que daria certo? Eu acho que assim, começar a meditar, começar a querer ter técnicas de oratória e de comunicação sem ter tido uma instrução, é como você chegar numa cidade e querer chegar num lugar sem GPS ou sem mapa. Cara, você pode chegar. Provavelmente você vai demorar um pouco mais, vai dormir na rua um dia, vai passar um frio, vai passar um perrengue e talvez você fale, eu não nasci para chegar nesse lugar. Será? Né? As experiências podem ser mais leves e mais tranquilas, eventualmente com uma instrução. E quando a gente estava falando da ideia da projeção, do quanto que muitas vezes a gente sai do presente para ir para um momento em que ainda não aconteceu, ou para se apegar a um momento que já aconteceu e eu acho que sempre vai acontecer, no meu sentir, parece que quando eu não pauso e não respiro, eu faço ainda mais essa tendência de sair daquele momento. E aí quando eu saio desse momento, eu fico tendo a conversa difícil antes da conversa difícil acontecer, então eu fico tendo a conversa difícil comigo mesmo.
E aí eu fico ali, aquele negócio me corroendo, mas eu não tô ali, eu tô lá. Eu não tô aqui, eu tô lá. E eventualmente eu tô nessa conversa aqui, difícil, antes dela acontecer, porque antes, na outra vez que eu tive a conversa difícil, foi péssimo. Então eu tô apegado ao passado. A pausa e a respiração parece que me faz assim, calma, tudo bem, eu tô pensando lá, eu tô pensando cá, mas e eu agora? O que eu tô sentindo? Clareza. Depois da meditação, depois da pausa da respiração, vem o desafio de eventualmente expressar isso, certo? Então, parei, respirei e vem o desafio de expressar. Durante a expressão, durante a comunicação. Então, nós estamos aqui. Eu lembro, eu sei já a resposta porque eu já fui instruído por você e sei muito bem o que você diz nesses momentos. Tem um tal de uma pílula da respiração que a gente usa aí às vezes e tal, nesses momentos de comunicação, porque os momentos serão tensos. A gente vai ter tensão no momento, a gente vai ter nervosismo, falar em público para quem tem dificuldade, uma conversa difícil para quem foge de conversa difícil, porque tem gente que foge de conversa difícil, que é um grande desafio. Tem gente que só quer conversa difícil, só quer brigar o tempo inteiro. E parece que as pílulas de respiração me trazem esse momento de opa, o que está acontecendo? Sim, é uma consciência. Como é que é essa pílula de respiração? Eu acho que tem 2 pontos diferentes que você trouxe que são, acho que é válido pontuar, que são diferentes. A pausa e tem as práticas de meditação. Então é importante eu pausar, porque aquilo vai me dar um frescor e vai me assentar um pouco as ideias. Eu tô ali, como você falou, trocando o pneu errado. No que eu respiro um pouquinho, eu falo, gente, eu tô trocando o pneu errado. É uma pílula de consciência ali. A meditação formal e as práticas formais de mindfulness são momentos onde você vai treinar estar no presente, porque a gente fica bom em tudo que a gente treina. Então você falou, a galera fica lá no passado, volta, e tem gente que tem essa tendência. Todos nós temos padrões, né? Assim como a gente tem padrões comportamentais, a gente tem padrões de pensamentos. Tem gente que fica muito no futuro, tem gente que fica muito no passado. Então você tem que perceber qual é o seu padrão de pensamento. Para perceber, você tem que fazer o quê? Parar e ficar observando seu pensamento por 10 minutos, que é o mindfulness. Então mindfulness nada mais é do que eu parar, e aí eu fico por 10 minutos, que é o tempo que eu recomendo para iniciar, que eu não estou dizendo que é cômodo, fácil e de boa, vai ter um desconforto no início, faz parte. 10 minutos e eu estou ali observando. E aí a minha mente vai, aí eu trago ela de volta. É uma pescaria. E aí nisso eu estou treinando estar presente. Então esse treinamento de estar presente, junto com as pequenas pausas que eu coloco no meu dia a dia, então a meditação com outras pequenas pausas, eu não só estou treinando não estar muito no passado e no futuro, nesse emaranhado que você trouxe de projetar, de ficar com medo, bem como eu estou fazendo pequenas pausas para higienizar. Então são 2 coisas que vão ser complementares. E essas pílulas são dicas que eu trago em todos os cursos e mentorias e que qualquer um pode fazer. E que parece mágico, assim, mas não é, porque você está ali executando. Mas toda vez que você se lembrar, ou que você perceber ansiedade, ou que você... Qualquer motivo, qualquer gatilho, faça 3 respirações conscientes. Não precisa ser lenta necessariamente, é só consciente. Porque muita coisa que a gente está fazendo movido pelo piloto automático. Então, lá no Canarinho eu uso isso. Tá vindo uma mãe de aluno, um pai de aluno, alguma questão que eu sei que vai ser um desafio, na hora. Senão eu começo. Em vez de eu estar ali me preparando para dar o meu melhor, eu estou projetando, ela vai falar, a pessoa chega, só eu esqueci minha chave aqui. Eu sofri por antecipação. Gastou uma energia Gastei uma absurda. energia. Ou então, fiquei projetando o pior, ela chegou, já estava na defensiva. Olha, eu queria dizer não, sabe? Por quê? Porque eu estava projetando. Então, as pílulas, elas te trazem pro aqui e pro agora e você consegue lidar com o que é, de novo. É o que é e não é o que eu projetei. Né? Nas falas em público, muitas vezes a pessoa trava porque vem um pensamento, não estão gostando. Isso não é o que é, isso é o que você projetou. Você não é o seu pensamento. O seu pensamento não é verdade, geralmente. A mente mente, descaradamente. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, a gente descola. A gente descola e para de achar que tudo que a gente pensa é verdade, né? O Diogo não tá gostando aqui da minha presença. Eu pensei. Se eu começo a lidar com os pensamentos dessa forma mais leve, eu vou levando a vida de uma forma mais leve. E isso vai impactando menos nas minhas ações. Agora, como que eu cuido da minha relação com os meus pensamentos? Meditando. Eu não tenho como criar intimidade com você se eu não paro para estar com você. Então eu não tenho como criar intimidade com o meu pensamento se eu não paro para estar com eles. Então eu tô ali e a cabeça tá girando, tá roletando e eu tô percebendo, não julgando e tô ali. Essa questão da pílula de respiração é curiosa porque
a gente não faz pílula de respiração, a gente já toma o remédio já, o tarja preta. Como é que eu vejo? Eu tenho essa percepção. A gente faz a respiração já quando o negócio já, o corpo já tá assim, pedindo arrego. A gente faz, ai, meu Deus, tipo assim, calma aí, essa respiração já foi seu corpo, tipo assim, pelo amor de Deus, você tá em apneia, já tem 2 horas resolvendo esse problema, vendo a mensagem do cliente, vendo e-mail, não sei o quê, e família gritando, e menino, e criança, e mulher, e esposo, marido. E o Instagram, e o TikTok. Aí você vai, ai, não tô aguentando mais. Nessa hora que o seu corpo, tipo assim, você tá sem respirar, você tá sobrevivendo só. Sim. A respiração é necessária. Aí você não toma, aí você não faz a pílula de respiração, já toma tarja preta. Bum! Exato. Aí acontece, tava até conversando com uma amiga agora. Ela falou, preciso de férias. Aí a pessoa coloca as férias, ou final de semana, como remédio tarja preta, tipo assim, aí eu não quero fazer nada durante 5 dias seguidos. Aí ela entra no silêncio. Aí quando ela entra nesse silêncio dessa paz, ela pega o celular e começa a mexer muito. Porque ou então ela preocupa com o trabalho. Ou então ela preocupa com o trabalho. Porque a mente tá frenética. Ou então, tipo assim, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. Ou a preocupação. Sim. É tipo assim, parece que as pessoas, nós, e a gente tá falando, e a gente tava só deixando bem claro, nós estávamos falando que nós estávamos fazendo isso pouco antes de estar aqui. Ou seja, é um exercício diário e constante. Sim. Senão a gente vai cair em piloto automático. Total. Quando a gente entra nessa situação, parece que tudo se torna mais claro, assim. Parece ter mais clareza. Aí, nessas horas, em relação à comunicação, em relação à expressão, algumas pessoas eu recomendo, grava um áudio pra você mesmo, em relação ao que você percebeu de você, o que você sentiu. Aí, algumas pessoas eu falo, anota. Tem gente que é muito da escrita, tem gente que é muito de escrever, de fazer diário. Vai, bota estratégias, né? Estratégias, vai construindo estratégias em relação a como é que você se comunica nesse momento em que você vai pausando. Sim. Como é que você se sente em relação a esse desconforto. Sim. Porque provavelmente, quando fizesse essa pausa, o corpo vai te contar alguma coisa. Vai. O corpo vai. Ele, vai. Porque assim, pra mim, ou o corpo conta depois da estafa, estourou, aí o corpo conta, tipo assim, já com uma gastrite, com uma enxaqueca. Ou o corpo, quando você pausa, ele fala assim, eita, o ombro aqui que tá apertando, ó o pescoço aqui que tá apertando. Nossa, não tinha nem percebido, não tinha nem sentido. Isso afeta diretamente a comunicação com as pessoas. Porque a pessoa pega, Carol, e não percebe que ela tá extremamente tensa, sem pausar, sem respirar, sem fazer práticas, e ela vai querer conversar com outra pessoa. Só que ela vai conversar com outra pessoa apegada ao passado, ou projetando o futuro. Sim. E começa a interpretar. Tem um negócio que eu tenho acessado muitos conhecimentos. Estava até lendo o livro do Walter Rizzo, Apaixone-se por Si Mesmo. Fenomenal, recomendo. Galera que está em casa, recomendo muito. E a gente tem um grande desafio na comunicação, que é muitas vezes, ao invés de a gente lidar com o aqui e com o agora, com o que eu tenho, o fato de você estar aqui comigo, conversando comigo sobre esse assunto, o Enoque está aqui nos acompanhando, eu não estou nisso. Eu estou tentando interpretar o que está acontecendo. Então, calma aí, Carol, o que significa a Carol ter colocado o ombro ali, o cotovelo? O que significa o Enoque estar olhando para o computador? Cara, significa que eles estão olhando. Significa que o cotovelo está aí. Sim. É isso. É o que é. É o que é. É o que é. A gente quer interpretar demais a comunicação. É porque a gente não treina a não fazer isso. Por isso porque não tem mágica. Eu quero estar mais presente, eu quero ter mais consciência das minhas ações, eu quero melhorar a minha comunicação. Cara, desculpa, medita. Senta e medita. Você precisa treinar sua mente a estar ali. Você precisa treinar sua mente a, quando ela voltar no passado, a sua consciência já está ligada e falar, você está voltando no passado e o passado não está aqui. Sua vida é agora. Senão você vai chegar lá na frente e vai falar, nossa, eu era feliz e não sabia. Essa frase, eu não quero falar isso não. Que tristeza isso. Todo mundo quer ser feliz. Aí você fala, eu era feliz e não sabia. Você jura? Caramba. Então como é que a gente pode fazer para não dizer isso? Para não chegar no final da vida, fala, podia ter aproveitado um pouco mais. Treinando estar aqui agora. E treinando estar aqui agora com tudo que tem. E não projetando 500 mil coisas, nem voltando no passado. E aí a meditação é exatamente essa prática. E você estava colocando das pausas que vêm pela dor. Tem 2 coisas que nos movem. Uma delas é a dor. E que bom, por um lado, né? Que tem gente que só vai no hospital quando realmente, como você falou, já tá a gastrite pandêmica no corpo aqui o negócio, e a pessoa vai. Bom, pelo menos ela foi, né? Quando a dor é maior que o sonho, aí a pessoa vai. Mas tem um outro lado que move a gente, que é o sonho. A vontade, é o desejo. Então eu não preciso chegar, começar a travar, eu não preciso ter que o meu relacionamento, por exemplo, com o meu companheiro acabe
porque não está tendo comunicação. Se eu tenho um sonho de estar num relacionamento saudável, por que não eu buscar uma técnica que me ajude? Né? Então a gente geralmente espera chegar a dor. Mas por que a gente espera chegar a dor? Porque a gente nem percebe a dor. Porque a gente está no automático. Então o maior problema é que a gente não está nem sabendo identificar a dor. A galera que está pedindo férias, chega nas férias e leva o computador. Eu estava com um mentorando agora, que é um empresário e tudo, e aí foi uma luta para eu conseguir fazê-lo entender que ele poderia não levar o laptop dele para as férias, que ele iria tirar de 5 dias, sendo que ele praticamente não tira. E da importância disso. E porque o cara fica produzindo. E aí eu falei para ele, a meta dele é comprar um avião. Eu falei, o seu avião vai te levar para UTI. Massa, compra o avião, bota já uma cruz, vai ser legal, você vai chegar mais rápido. Você vai dar bug, cara. Você tá querendo uma grana. Você não vai conseguir desfrutar da sua grana. Então eu acho que nesse caso, a meditação é as pausas e as pílulas e a gente entender que essas práticas que não são valorizadas aqui, elas estão chegando, elas são necessárias, porque senão não tem informação que me faça fazer uma boa sustentação oral. Minha mente vai travar. Então os adolescentes eles não estão conseguindo passar no vestibular. Mas não é por uma questão de conteúdo. É aqui, ó. Cabeça. Porque eu posso ter tanta informação que for. Chega na hora, se eu ligo o meu sistema de alerta, a gente já sabe. O nosso sistema de alerta, de fuga, de defesa ou de ataque, ele bloqueia a córtex pré-frontal. E as informações estão aqui. Então eu tô com tudo ali na cachola, só que ela fica inacessível, eu perco a chavinha. E o que me faz ter essa chavinha? Pausa, respiração, meditação. É o que é a prova que é isso. E se eu não passar? E se eu tananã? A última prova eu não passei? É isso. Eu converso sempre no escritório, nesses momentos. Momento de tensão não é momento de ação. Não. Ah, Diogo, mas é urgente. Tá bom, eu sei que é urgente. Mas quando eu te digo que não é momento de ação, não quer dizer que você não possa parar 30 segundos para saber qual é a melhor estratégia de ação. Eu chamo de visão de drone. De drone. Sai, olha de cima. Dá uma olhadinha, anota. Outra informação que eu falo, tá com esse muito de informação, bota no papel se você funciona assim, se você funciona no áudio, manda um áudio. Estrutura mais ou menos o que você tem, só que você só vai conseguir fazer isso se você parar. Se você não parar, não vai ser possível, você não vai conseguir identificar. E eu tô num momento engraçado, curioso, e eu tava falando disso na terapia, hoje é terça-feira, que eu falei que eu não sei o que eu tô fazendo. Tô meio perdido, assim, nas tomadas de decisões e tudo. Só que ao mesmo tempo, eu decidi, conscientemente, tomar algumas atitudes. Eu acho que as atitudes não são boas. Só que qual foi o trabalho que eu fiz? Eu falei, eu tô sabendo que eu tô fazendo isso. Uhum. Eu não tô, daqui um ano parando e falando, nossa, nem vi que eu fiz isso. Não, eu parei, respirei e falei, cara, não sei o que fazer. Preciso tomar atitude, acho que não é a melhor atitude do mundo, mas eu vou fazer. Uhum. Porque assim, essa é a identificação que eu tenho pro aqui e pro agora. Uhum. Eu não sei no futuro o que vai acontecer. Então eu vou fazer. Só que só é possível eu comunicar isso se eu parar. Sim. Só é possível resolver um problema se eu parar. Quando as pessoas vêm com a ideia de jogo, mas como é que você lida? Porque teve um episódio que eu falei muito da ideia de problema-solução. O problema está posto, você pode reagir a ele, ficar brigando com ele para que ele não exista. Uhum. E aí quando eu digo problema, é problema no trabalho, problema na escola, enfim, problemas que a gente tem no dia a dia. Ou você pode parar, respirar, identificar o que você pode fazer com esse problema e eventualmente depois lidar para que esse problema não volte. Uhum. Agora, se na hora que você tiver o problema, você ficar lidando com a energia instintiva e animal de fuga, luta ou congelamento, a sua comunicação vai ser reativa. Sim. E se ela não for reativa na expressão verbal aqui, ela vai ser reativa com você mesmo. Você vai ficar brigando com você de devia ter falado, não falei, devia ter comunicado, não falei, devia ter apresentado, não apresentei, devia ter dito o que eu não disse, eu devia ter dito. É o ruminar o passado, né? É o ruminar o passado. A necessidade de, em momentos de tensão, respirar é essencial. Só que pelo que eu estou discutindo, existe uma necessidade de treinar isso. Sim, não adianta você só fazer pílula. Vai ajudar? Claro que vai. Tudo que a gente faz ajuda. A pessoa se alimenta mal pra caramba, mas não adianta comer maçã. Claro que adianta. Ajuda aí, é um pouquinho de vitamina que entra no meio de um monte de processado que você tá comendo, seu corpo vai falar, ufa, alguma coisa que é natural ali pra mim. Então é claro que todas as práticas ajudam. E a gente pode colocar realmente essas pílulas, essas pequenas pausas. Agora, se você quer potencializar essa capacidade de estar no presente com corpo, mente e coração, é a meditação. Porque as pessoas têm
É um desafio quando a gente fala, você não tá no presente. Todo mundo tá no presente. É porque o corpo não tem opção, né? O corpo ele só tá agora. Mas a mente é uma máquina que fica viajando. Então eu preciso treinar essa união. Porque o que acontece na oratória, quando você não tem isso treinado, ou na comunicação, né? Quando você não tem isso treinado, é que seu corpo tá lá, mas sua mente tá em outro lugar. E aí o que sai, meu amigo, é por acidente. E aí depois você fica, por que eu falei aquilo? Cara, eu sabia que não era... Claro, você não tava lá, você tava, mas não tava. E aí que entra uma coisa curiosa que eu quero deixar como uma reflexão. Quantas vezes no seu dia você está treinando estar e não estar? Por exemplo, tô malhando e ouvindo o podcast. Eu estou metade no podcast e metade na... Inclusive, se você tá malhando agora, por favor, desliga esse podcast. Não faz isso. Eu Continua imploro, escutando. porque senão o peso cai, deu um PT com esses dias que eu tô na academia. É isso, galera. Tá e não tá. E aí a gente treina a nossa mente constantemente para estar dividida. E aí Harvard trouxe um estudo interessante que tem lá até, acho que é o livro do Poder do Hábito que traz isso. Acho que é nele. Que não é que você... consegue fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. É que você está treinando a trocar muito rápido, mas literalmente você está dividido. E aí, então eu entendo que para a comunicação, estar dividido é a pior coisa que tem. Porque a pessoa quer ter consciência do outro, quer falar, quer ser assertivo, mas se eu tô pela metade, minhas ações podem ser metade assertivas. E a outra metade, como eu falei, por acidente, que é o que traz arrependimento. Então esse treinamento de estar no agora. E aí, quantas vezes você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Lavando louça, eita, nanã. Tomando banho, eita, nanã. O tempo inteiro. A gente dirige mexendo no celular. A gente come escrevendo um negócio. E aí depois você quer ler um livro e quer só ler o livro. Você quer estar nas suas férias só desfrutando das férias. E você fala, não consigo. Eu tenho recebido muito essa frase. Eu não consigo relaxar quando eu estou de férias. Claro, você não relaxa hora nenhuma. Por que você acha que a praia vai te trazer relaxamento? A praia é só a praia. Dos 365 dias do ano, você fica 5 parado e você acha que os 360 dias não vão influenciar nesses 5. Exato. O seu corpo vai falar, pronto, galera, agora a gente vai mudar todo o nosso modus operandi, que a gente treinou ferozmente os 360 dias, e nesses 5 a gente vai funcionar de outra forma. Não rola isso. Então a gente precisa treinar a pausa, a gente precisa treinar a desfrutar. Então quando eu tô correndo, eu desfruto da corrida. Com tudo que ela traz, o conforto e o desconforto. É o que é. Aí o povo bota, não, porque sem a música não dá, tá fugindo. Tá treinando fugir. Na hora da oratória, sua mente vai fugir. Você tá treinando, sua mente vai fugir, não reclama. Ela não vai fugir só da hora que você quer. Então, a nossa região do cérebro que percebe o prazer é a mesma que percebe a dor. Quanto mais eu anestesio a dor, mais eu anestesio o prazer. Então, a galera que tá tomando remedinho pra tudo, já toma Melprazol pra nem ter não sei o quê, tá anestesiando toda a parte da dor, a pessoa não consegue ter prazer. Mas nada traz prazer. Então, a gente precisa treinar essa aceitação do que tem no presente, entendendo que vai ter desconforto, vai ter conforto, e eu lido com o que é, com o que tá, sem voltar demais, sem ir demais, dando o meu melhor. E foi, como foi. Então, mindfulness é isso. E a prática de meditação é isso. Eu sento ali, aí quando acaba a pessoa, foi ruim, foi bom. Foi o que foi. Foi o dia de hoje, amanhã é outro dia. E a gente vai treinando isso. Aí todo dia, foi o que foi. E aí vai melhorando, porque você vai praticando, vai melhorando. São muitas habilidades. Sim, né? Quando você fala da ideia do treinamento, eu sempre digo assim, se você não respira conscientemente, não queira achar que é possível fazer isso num momento de tensão, de uma conversa difícil, de uma apresentação em público, de uma DR. Não é assim, você não faz isso nunca, como é que você vai fazer isso num momento de tensão? Não vai fazer. Só que eu me senti com um puxão de orelha. Por quê? Porque eu sou um super adepto do podcast, você sabe disso. Eu escuto muito podcast, eu consumo muito. E eu consumo muito em muitos momentos. Lavando a louça, malhando, correndo, no carro e por aí vai. Além disso, eu faço minhas meditações, minhas práticas, tudo bem. E eu vou problematizar o que provavelmente algumas pessoas devem estar problematizando em casa, que é, eu não estou me tornando improdutivo não fazendo esse acúmulo de, por exemplo, eu estou só malhando, cara, eu estou só dirigindo, por que eu não posso escutar um podcast? Eu não estou me tornando produtivo, eu não estou gerando menos resultado, eventualmente, de trabalho, de conhecimento. Eu não estou... Qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu sou contra a minha própria pergunta. Eu sei, eu tenho consciência de que quando eu escuto um podcast, eu não estou escutando ele na plenitude dele, e malhando, eu não estou malhando na plenitude da academia, ou eventualmente da atividade física. Só que, ao mesmo tempo, vem uma sensação de...
cara, eu tô dirigindo aqui, sei lá, vou ficar 30 minutos no carro, vou botar um podcast aqui, porque, pelo amor de Deus, não aguento ficar... Parece que o ócio ele incomoda. Ou o ócio ou fazer só uma atividade, parece que ela começa a incomodar. Não, é o presente que incomoda mesmo. É o presente? É o presente que incomoda. Tá bom, acabou o podcast aqui, agora, gente, ela brigou comigo. As pessoas não sabem mais estar no presente. Isso é real, porque a gente está o tempo inteiro, inclusive daqui a pouco a gente está no mundo virtual, né? A galera tá chegando aí, a galera tem terreno no mundo virtual, porque tá difícil demais aqui. Tá ruim demais aqui. Então tá todo mundo fazendo muito esforço para sair daqui. Qual é a festa que você vai hoje em dia que não tem uma pessoa que não tá drogada? Sinceramente. Só muda o tipo de droga que a pessoa usa, mas tá geral drogado. Por quê? Porque tá difícil demais o presente. E quem tá no presente tá sem graça. Nossa, né? Você também não bebe, eu não bebo há 1 ano e meio, que é zoação, porque eu tô no presente. Então as pessoas estão o tempo inteiro fugindo, é o tempo inteiro a fuga. E o pulo do gato é a gente entender que a gente está sendo engolido por sistemas. E cada um está sendo mais engolido por algum sistema do que outro. Não está todo mundo sendo igualmente engolido pelos sistemas. Né? Tem o sistema do machismo, da magreza, do metaverso, e tem o da produtividade. É um desses sistemas. Porque somos da geração time is money, tempo é dinheiro. Estudem enquanto... Como é que é? Estude enquanto eles Enquanto eles dormem. Meu irmão, não tem uma mentoria que você vai fazer de estudo. Hoje que o cara vai falar estude enquanto os outros durmam. O cara vai falar, meu amigo, durma 8 horas por dia, que você vai ser o melhor da prova. Porque seu corpo vai se recuperar. Então, houve um tempo onde a gente entendeu que produzir ao nível máximo... E aí o Chaplin traz isso lindamente naquele... como é o nome do filme dele? Um dos mais conhecidos, que tem até a cena que ele vai... Fica fazendo ele sai de lá roletando o botão da coisa da pessoa, o nariz do outro. Ele sai fazendo, para quem não sabe da cena, ele fica fazendo uma atividade repetitiva durante um tempo na fábrica. Isso. E aí, quando ele sai da fábrica, ele continua fazendo atividade repetitiva, mesmo não estando na fábrica, porque ele fica repetindo ali. A fábrica entende que ele não tem nem que parar pra lanchar. Porque time is money, tempo é dinheiro. Cara, vamos botar esse homem pra produzir. E aí, é muito curioso essa cena, porque vem uma máquina dando comida na boca dele enquanto ele tá apertando o parafuso. Ou seja, nem o tempo de lanche ele tem. Então, igual o Diogo Malha escuta podcast, o Chaplin tava lá apertando o parafuso e comendo. O Diogo, nós todos, né? Mas ele tá apertando o parafuso e comendo. O que ele trouxe? É uma sátira, que o nome do filme é Tempos Modernos, acabei de lembrar. Inclusive, maravilhoso, né? Para o que estamos vivenciando. Ele traz uma sátira dizendo, quanto mais você achar que você tem que enfiar a produção em todo o seu tempo, mais você vai sair apertando parafuso no nariz dos outros, achando que é parafuso. Você vai bugar, você vai pifar. Porque isso é desumano. Isso é desumano. Então, o que está acontecendo é que nós não estamos conseguindo mais entender a nossa humanidade. Eu não quero vivenciar uma tristeza, então eu tomo um remedinho. Não estou falando de pessoas que têm diagnósticos e são acompanhadas e tem que tomar, tá? Mas assim, eu não posso mais sentir a minha ansiedade. Eu tenho que tomar um remédio. Cara, será? Você não pode aprender a lidar com a sua ansiedade? E aprender a lidar com o desconforto e sustentar o desconforto? As pessoas não sabem mais sustentar desconforto. E processo tem desconforto. Assim como tem também prazer... É o que é tudo isso junto, mas ninguém sabe mais lidar com tudo isso. Então eu tô só na academia, eu penso que eu tenho que estar produzindo. É Chaplin, vai dar bug. Precisa um cara morrer com peso na cabeça porque ele tava com o celular, pra galera falar, nossa, eu pensei, vai ter academia proibindo o uso de celular, porque daqui a pouco é processo em cima da academia. Né? Então assim, e aí eu tô ouvindo um podcast e dirigindo. Eu estou colocando em risco a vida das outras pessoas, porque a minha mente está dividida. Porque se tem uma parte daquele podcast que me fisga, porque eu gosto daquele assunto, e a gente não põe podcast que a gente não gosta, claro. Em algum momento eu estou negligenciando as regras do trânsito. Mas hoje em dia isso é tão banalizado que a galera fala, e daí, né? Mas é isso. Aí é um atropelamento que tem do pai de alguém, do filho de alguém, porque você está querendo ser produtivo. E daí eu pergunto, quanto que a produtividade está sobrepondo a humanidade? Sabe? E aí você começa dizendo como é que você está. Tudo que eu faço parte de mim. Como é que eu tô? Eu não sou máquina de produzir, eu sou humano. Eu preciso sentir, eu preciso ser, eu preciso existir também. Produzir é uma das nossas funções. Não pode ser a maior de todas, porque senão a gente dá bug. Então o que está acontecendo é que as pessoas estão dando bug por causa desse ponto que você trouxe.
eu me sinto improdutivo. O Wesley, que é um psicólogo fenomenal, espero um dia conseguir trazê-lo aqui. Inclusive já mandei mensagem juro, mandei mensagem pra ele. Eu vou estar nesse sofá assistindo, você pode ter certeza que eu vou estar sentado. Eu mandei mensagem pra ele, falei, quero que você esteja no Ele tem um reservatório de dopamina maravilhoso. Tem, fenomenal. Fenomenal. Ele fala assim, se você sente que você está sendo produtivo do jeito que você está fazendo hoje, trabalhando, escutando podcast, dormindo 2 horas por noite, enfim, fazendo o que você está fazendo, experimenta dormir 8 horas, só escutar o podcast, só experimenta. Se os seus resultados não forem melhor, me grita. Que eu quero ver se os resultados não serão melhores. Não tem como. Os resultados serão melhores. É ciência. A questão é que a gente faz... é porque ele traz 1 milhão de referências bibliográficas que é impossível ter... Contestar. Contestar e trazer a possibilidade de fazer igual a ele, possível. Sim. Só que os resultados, eles vêm. Quando a gente começa a tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, antes de comunicar, antes de brigar, antes de discutir, antes de ter um momento de tensão na comunicação, a gente para e respira e vê o reflexo disso. Eu lembro o Enoque que está aqui acompanhando, ele lembra de um episódio que eu comecei a gravar sem respirar. E eu falo respiração até para poder desmistificar, simplificar a informação. Sim. Aí eu comecei e não saiu. Aí eu falei, já sei por que eu não estou conseguindo. Eu não respirei antes. Aí eu parei, botei os 2 pezinhos no chão, respirei, aí foi, saiu, tranquilo. Perceber, fazer, eu falo sempre assim, experimenta fazer, parando, respirando para depois comunicar, parando, respirando para depois ter a conversa difícil, parando, respirando para depois fazer a apresentação em público e ver o resultado. Diogo, precisa não. Diogo, não é legal não. Tá bom, escolha sua, tá tudo Mas bem. experimenta. Só que experimenta. E também não experimenta, tudo bem, não experimenta. Isso. Pode começar a reforçar seu plano de saúde. Eu acho bom, é uma precaução interessante. Prevenção interessante. Porque o corpo humano é uma máquina previsível. E a gente sabe que não ter sono vai dar bug. Porque os seus hormônios, o seu intestino funciona enquanto você está dormindo para produzir imunidade. Tudo é reposto. É tipo, eu brinco com aquelas lojas grandes, quando você chega no final, num shopping, aquelas lojas grandonas, 5 da tarde, você chega lá, tá aquela zona, e os vendedores organizam no dia seguinte, você chega e fala, tá arrumadinha. É o sono. Então, assim, não só com sono, mas a pausa, a gente precisa. Então, para quem não vai experimentar, é só você não reclamar quando você precisar chegar a tomar remédios. É só você não reclamar quando você tiver gastrite, porque vai atacar. Então, eu só acho que assim, tem que ser justo. A hora que você começar a ter as coisas, não reclama. Você fez uma escolha. Então, escolher produzir 24 horas por dia é escolher ter problema de saúde. Ponto final. Ponto final. E aí tá tudo certo. Você faz suas escolhas, eu faço as minhas. O único problema que eu fico chateada com isso é que quando você tem problema de saúde, você gera um custo para nós, enquanto sociedade. Você gera problema para todo mundo que tá ao seu redor, porque eu brinco, cada pai de aluno que tem lá no Canarinho, cada pessoa que não está bem consigo mesma, que está muito ansiosa, que está flipando, que está adoecida, ela complica a vida de meio mundo de pessoas. A começar pelo trânsito, reunião do condomínio. Então eu brinco que as pessoas Grupo têm... de WhatsApp. Exatamente. Elas têm o direito de fazer escolhas, mas elas têm que entender que elas estão sendo um atraso na vida das pessoas. Existe um convívio social, Carol, de comunicação, de conversa, de trocas e eu falo que a comunicação é a ponta do iceberg de tudo que foi acumulado. Para, pausa, respira. Se você está gostando dessa parte do episódio, acompanhe a próxima parte na semana que vem. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação?